Olá, Fernanda, tudo bem? Eu vou agora responder as perguntas da sua entrevista, mas primeiramente eu quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre a participação da mulher na aviação agrícola. E claro, a gente faz parte do agronegócio, que é um braço tão importante da economia, não só no Brasil, mas mundo afora, né? Então eu vou ler aqui as suas perguntas uma por uma e vou respondendo. Pilotar um avião agrícola ainda é considerado um emprego para o sexo masculino. Como surgiu essa vontade, essa paixão por essa profissão? A paixão pela profissão de piloto surgiu quando eu tinha ali uns 12, 13 anos. Eu decidi que eu queria ser aviadora. E os anos passaram e eu me formei como piloto. E em 2007 eu já era instrutora de voo e aí eu tive o primeiro contato com a aviação agrícola. Os aviões estavam em Curvelo, que é ali na parte central do estado de Minas Gerais, e eles estavam lá com a missão de combate a incêndio. Muita gente não sabe, mas os mesmos aviões que são utilizados na aviação agrícola para pulverização de lavouras são utilizados também no combate a incêndios florestais e preservação do meio ambiente. E aí eu vi aqueles aviões, eles carregavam com água, iam lá, faziam o combate a incêndio e voltavam para a base. E quando eu vi, eu fiquei fascinada, achei uma operação incrível, fascinante. E aí fui conversar com os pilotos e buscar mais informações sobre como me tornar piloto agrícola. Então a primeira paixão veio ali aos 12, 13 anos e a paixão pela aviação agrícola em 2007, quando eu já era instrutora de voo. Antes de se tornar piloto de aviação agrícola, você tinha outra profissão? Sim, eu tive várias profissões. Eu comecei a trabalhar muito nova, aos 14 anos. Eu trabalhei como balconista de padaria. Depois eu fui ser secretária de uma dentista. Fui trabalhar como telefonista. E durante esse tempo eu fiz o curso de comissária de bordo. Foi a maneira que eu achei para juntar dinheiro para brevetar como piloto, que é um curso muito caro. E aí eu fui ser comissária de bordo, atuei como comissária de 2001 a 2007 e durante esse tempo eu fui juntando ali dinheiro e fui me brevetando. E em 2005 eu era brevetada piloto privado, comercial, voo por instrumentos e aeronaves multimotoras. E logo depois eu fiz o curso de instrutora de voo. Em 2007 comecei a trabalhar como instrutora de voo. Depois tive oportunidades incríveis, por exemplo, eu trabalhei como piloto de Boeing 737-700 e 800 na aviação de passageiros, numa grande companhia aérea no Brasil. Depois, mais 2 anos, eu trabalhei como copiloto de Boeing 727 na aviação cargueira. Fui a primeira mulher lá também, nessa empresa, voando 727. E logo depois eu fui seguir a minha paixão, que é ser piloto agrícola. Há quanto tempo você pilota um avião agrícola? E durante o ano, quais são os períodos em que você trabalha? Tem uma região do país específica ou trabalha no país inteiro? Bom, eu piloto aviões agrícolas desde 2013. No mês de julho de 2013 eu comecei o curso. Em início de agosto eu terminei. E ali para outubro eu comecei a minha primeira safra. Então tem 5 anos que eu voo aviões agrícolas. Os períodos que a gente trabalha. Essa é uma pergunta interessante, porque o trabalho do piloto agrícola é sazonal. Normalmente a gente voa durante o verão. O normal da safra é esse. Porém, como o Brasil é um país grande, é um país tropical, a gente tem sim a oportunidade de trabalhar o ano inteiro. Eu, por exemplo, já trabalhei na região sudeste e logo depois, no final do verão ali, fui trabalhar na região nordeste, no estado de Alagoas. E a gente tem sim no Brasil essa oportunidade de trabalhar no país inteiro, uma vez que a gente tem aviação agrícola de norte a sul e leste a oeste, e o nosso clima nos permite essa migração, essa mudança de regiões, e a gente consegue trabalhar o ano inteiro se quiser. Aqui nos Estados Unidos é bem parecido, algumas regiões são mais frias, aqui em Minnesota, onde eu tô, por exemplo, as estações são bem demarcadas. Então, a nossa safra aqui começa ali mais ou menos em julho, então a gente voa julho, agosto e setembro. Depois já começa a esfriar, já foi feita a colheita e a gente não tem mais trabalho aqui nessa região. Mas os pilotos, alguns pilotos vão para a Flórida, vão para a Califórnia, que são estados mais quentes e onde a gente tem a oportunidade de trabalhar em diferentes épocas do ano.
se tem uma região específica. No Brasil, eu particularmente trabalho ali na região sudeste, no Triângulo Mineiro, que é onde tem ali as plantações imensas de cana-de-açúcar. Mas, como eu disse, pode-se trabalhar em várias regiões do país. Em uma publicação recente da Globo Rural, mostra que você é a primeira brasileira a pilotar um avião agrícola nos Estados Unidos. Verdade. Conte pra gente como foi o processo para esse acontecimento e qual o seu sentimento em tornar-se a primeira brasileira pilotando aviões agrícolas nos Estados Unidos. Bom, é verdade, eu fui a primeira brasileira a voar um avião agrícola nos Estados Unidos, a primeira brasileira a voar uma safra nos Estados Unidos, e eu tenho muito orgulho disso. Eu confesso que a gente, quando começa na aviação agrícola, a gente tem, claro, né, grandes aspirações. A maioria dos pilotos começam nos aviões a pistão, que são aviões um pouco menores. E, claro, o nosso objetivo é voar os aviões maiores, os turbo-hélices. E eu sempre tive esse desejo, esse objetivo como piloto agrícola, mas jamais imaginei que eu chegaria tão longe e tão alto. Jamais imaginei que eu pudesse ser a primeira brasileira a voar um avião agrícola, um turbo-hélice, e aqui nos Estados Unidos. Foi uma conquista enorme. Eu me orgulho muito dessa conquista e fico feliz de ter aberto as portas para outras mulheres e ter fincado a bandeira brasileira aqui. E acredito que atualmente eu seja a única piloto brasileira, independente de homem ou mulher, que esteja voando agrícola aqui nos Estados Unidos. Não tem nenhuma outra diferença para o Brasil. Aqui a gente não precisa do CAVAG, mas precisa dessa licença que a gente obtém através de exame escrito no Departamento de Agricultura do Estado. Cada estado tem um teste diferente, as exigências são diferentes, as exigências em relação à prova, então tem coisas bem específicas ali de cada estado. Então, cada vez que o piloto vai para um estado diferente, ele precisa prestar um exame diferente. Esse exame, ele é um pouco difícil, eu diria, é um exame bem puxado, e são três provas. A primeira de aplicação de pesticida em geral, que é o mesmo que o pessoal que aplica com trator, é o mesmo teste eles fazem. A outra é em relação à aplicação de pesticidas no estado. E a terceira prova é para aplicação de pesticidas no estado utilizando aeronaves. Então a gente tem que responder questões relacionadas à calibração, ao uso dos defensivos, uso de equipamento de proteção individual, preservação do meio ambiente, controle de deriva, tudo que abrange a aviação agrícola, desde o momento em que são elaborados os pesticidas, que até isso a gente estuda, como é feita a elaboração, quanto tempo leva para se legalizar um pesticida, é um processo bem longo. A gente estuda tudo isso, estuda a parte de carregamento do avião, como que deve ser feito, as barreiras de contenção que tem que ser usadas e como é feita a aplicação em si durante o voo, né? Quantos bicos a gente precisa ter, qual a taxa de aplicação que a gente vai utilizar. Enfim, é um teste bem abrangente, é puxado e faz parte aqui das exigências. Felizmente eu consegui concluir todas essas etapas com sucesso e consegui voar aqui essa safra e eu fico muito feliz com isso e vale a pena todo o esforço. A gente é bem recompensado, é um trabalho que é bem gratificante, eu estou muito feliz. Gostaríamos de saber como foi para você, enquanto mulher, atuando em um setor predominantemente masculino. Houve dificuldades, preconceitos para com você nessa profissão? Familiares e amigos apoiaram a sua decisão ou no começo não compreenderam a sua escolha? Realmente é um setor ainda, né, bastante masculinizado, digamos assim. Eu acredito que a melhor maneira da mulher se estabelecer nesses mercados é não se ater tanto a essas diferenças e não se preocupar com certos comentários ou certas piadinhas que a gente às vezes ouve. Eu procuro levar numa boa. Eu já tive algumas situações, eu não diria que foi de preconceito, mas de uma certa descrença das pessoas, que às vezes chegava um cliente, um fazendeiro, e ele falava, mas é ela que vai aplicar na minha lavoura? E aí eu já vi clientes perguntando, ela dá conta? Ela tem experiência? Eu procuro não entender isso de uma maneira negativa, eu entendo a preocupação do cliente, mas eu foco bastante na questão de fazer um bom trabalho.
Tanto que depois eu tive clientes que falavam, eu quero a Juliana pulverizando a minha lavoura. Gostei do trabalho que ela fez. E a gente tem um mapa, né, de aplicação, então o trabalho que a gente faz, ele fica todo documentado no papel. A altura que estava voando, a largura de faixa, a cobertura, se foi eficiente. Então, muitas vezes o cliente vê esse resultado, gosta. E isso acontece não só comigo, eu já tive notícia de outras aviadoras que os clientes gostaram do trabalho e pediram para que na próxima vez fosse aquela aviadora fazendo a aplicação. Isso é muito bacana. Existem algumas piadinhas, mas eu entendo de uma forma muito natural, eu entendo que os homens fazem piadas entre si e eles vão fazer piada com a gente. Eu acho que é importante a gente delimitar uma linha de respeito, né, claro, e a gente tem que se afirmar nesse sentido. Eu sou uma pessoa muito franca, então se eu não gostar da brincadeira, eu vou ser taxativa. Olha, eu não gostei da sua brincadeira, achei desrespeitosa, achei que passou dos limites, então é melhor que não aconteça de novo. Eu nunca tive grandes problemas, felizmente. Eu não sei se é a minha postura. Eu procuro já chegar e mostrar para o que eu vim, entendeu? Eu já procuro chegar e deixar as coisas bem claras. E acredito que a gente possa fazer isso de uma maneira tranquila, leve. A gente não precisa, né, chegar brigando, nem batendo na mesa, nem nada. Mas a gente precisa saber ali delimitar uma linha de respeito para que as pessoas se sintam à vontade de conversar com a gente, de se aproximar, de fazer uma brincadeira saudável, mas que também essas pessoas saibam que tem limite. Eu já vi e já vivi alguns casos de assédio insistente. Isso é muito natural, não só no meio da aviação, não só no meio da agricultura, mas em vários setores da nossa sociedade isso acontece. Muitas mulheres sofrem, muitas sofrem caladas com esses assediadores. Eu, particularmente, sempre aconselho as pessoas que me perguntam sobre isso, eu sempre aconselho a procurarem ajuda. Eu passei por isso, fui taxativa e falei, olha, não é não e essa é a minha última palavra. E vai ser respeitada. Então, acho que a pessoa entendeu e não avançou mais ali o sinal. Realmente, a gente precisa sempre estar atenta para isso. E não é fácil, muitas vezes a gente fica ali, é uma linha muito tênue, né, que separa a simpatia, o profissionalismo, e a gente às vezes tem medo de ser muito rude, ou medo de ser muito menininha, muito frágil, né, e aí a gente às vezes tem que saber a hora de botar um limite ali, mas eu acredito que o profissionalismo ele fala mais alto do que qualquer outra coisa. E os bons chefes, os bons gerentes, os bons colegas de trabalho vão entender. Eu sempre dou uma dica para os homens, para os rapazes. Eu falo, gente, se você quer saber até onde você pode brincar com uma aviadora ou com uma mulher trabalhando, né, nesse meio tão masculino, de conversar com a gente, de se aproximar, de fazer uma brincadeira saudável, mas que também essas pessoas saibam que tem limite. Eu já vi e já vivi alguns casos de assédio insistente. Isso é muito natural, não só no meio da aviação, não só no meio da agricultura, mas em vários setores da nossa sociedade isso acontece. Muitas mulheres sofrem, muitas sofrem caladas com esses assediadores. Eu, particularmente, sempre aconselho as pessoas que me perguntam sobre isso, eu sempre aconselho a procurarem ajuda. Eu passei por isso, fui taxativa e falei, olha, não é não e essa é a minha última palavra. E vai ser respeitada. Então, acho que a pessoa entendeu e não avançou mais ali o sinal. Realmente, a gente precisa sempre estar atenta para isso. E não é fácil. Muitas vezes a gente fica ali, é uma linha muito tênue, né? Que separa a simpatia, o profissionalismo. E a gente às vezes tem medo de ser muito rude ou medo de ser muito menininha, muito frágil, né? E aí a gente às vezes tem que saber a hora de botar um limite ali. Mas eu acredito que o profissionalismo ele fala mais alto do que qualquer outra coisa. E os bons chefes, os bons gerentes, os bons colegas de trabalho vão entender. Eu sempre dou uma dica para os homens, para os rapazes. Eu falo, gente, se você quer saber até onde você pode brincar com uma aviadora ou com uma mulher trabalhando, né, nesse meio tão masculino, imagina que ela é sua irmã, que ela é uma pessoa da sua família, e aí é só você imaginar como você gostaria que as mulheres próximas a você, as mulheres às quais você quer bem,
como você gostaria que elas fossem tratadas. Sua mãe, a sua irmã, sua filha, sua esposa. E aí fica fácil delimitar o que é uma brincadeira saudável e o que seria uma falta de respeito, né? A minha família sempre entendeu, minha família não tem ninguém da aviação, então ninguém sabia muito bem como era. E confesso que quando eles souberam um pouco mais sobre aviação agrícola, os meus pais, principalmente o meu pai, ele ficou, mas isso não é perigoso? Tem certeza que é isso mesmo? E eu falei, olha, é o que eu gosto, é o que eu amo fazer e pode ter certeza que eu vou estar sempre atenta. O meu pai sempre fala, fica de olho nos fios, cuidado com o poste. E é claro, a gente precisa mesmo redobrar a atenção quando está voando mais baixo. E é natural que a família se preocupe, mas para minha família foi sempre muito tranquilo. Gostaríamos de saber... para finalizarmos, gostaria que você deixasse uma mensagem para as nossas leitoras sobre os desafios de ser uma mulher do campo. Bom, o grande desafio é vencer essa barreira, né? E eu acredito que as nossas pioneiras, tanto na área da agronomia, da agricultura, da aviação, nós tivemos muitas mulheres pioneiras nessas áreas e em várias outras áreas também. Elas abriram as portas pra gente. Então eu acredito que esse primeiro trabalho, né, que é um trabalho tão grande de abrir portas, ele já foi feito. Felizmente, hoje, qualquer mulher pode chegar em uma escola de aviação e se formar piloto. Qualquer mulher pode chegar numa escola de aviação agrícola e se formar piloto agrícola. Então essa primeira barreira já foi vencida, ponto pra gente. Agora cabe a nós que estamos hoje atuando no mercado, mantermos essas portas abertas. E eu acredito que a nossa competência, a nossa determinação vai manter essas nossas características, a nossa competência vão manter essas portas abertas e que a gente possa entender que a gente não precisa ser igual aos homens. Nós temos sim características biológicas diferentes, isso é claro, isso é fato, mas isso não nos diminui, isso não nos impossibilita de nada. O pessoal sempre me pergunta a respeito de como é estar ali no campo, né? Que a gente, na aviação agrícola, você está dentro do campo mesmo, literalmente. Você está numa pista, muitas vezes são pistas de terra, não tem banheiro, não tem nenhuma instalação. Muitas vezes pra você chegar e lavar as mãos. Imagina, né, para usar um toalete, um banheiro. Então a gente tem que se adaptar. Eu acredito que mudanças positivas estão a caminho, né? A gente tem visto muitas conquistas e o principal é que a gente não se deixe abater por comentários negativos ou preconceituosos. Eu sempre falo que as pessoas preconceituosas, elas têm uma característica bem parecida com quem pratica bullying. Elas querem que a pessoa que é alvo, né, daquele preconceito, que a pessoa fique triste, abatida, desista dos seus objetivos, comece a andar de cabeça baixa, e a gente não pode dar esse gostinho para essas pessoas preconceituosas. Então a gente tem que manter a nossa cabeça erguida, a nossa dignidade intacta, a gente tem que saber o nosso valor e a gente precisa, né, manter, como eu disse, essas portas abertas. E se a gente mantiver a nossa linha, se a gente se mantiver firme e com união, é muito importante que as mulheres se unam. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir seguir aí nesse ramo e em muitos outros fazendo um excelente trabalho. E seremos motivos de orgulho, serviremos de inspiração para as próximas gerações, assim como nós temos as nossas pioneiras que nos inspiraram. Com certeza, nós, mulheres atuando nesse mercado hoje, vamos servir de inspiração para as próximas gerações. É isso. Um grande abraço para todas. Eu tenho muito orgulho de todas vocês também. Eu vejo várias reportagens, vejo mulheres em todos os setores da agronomia, da agricultura. E eu fico muito feliz com isso. Eu sei que vocês trabalham duro, colocam a mão na terra mesmo. Muitas estão no laboratório também fazendo trabalhos muito importantes, nos escritórios. Enfim, nós mulheres estamos em todos os lugares e viemos para ficar.